E o São Paulo venceu o Palmeiras, mas deixou o Morumbi com uma péssima notícia. No vídeo de hoje do canal do Nicola, falo sobre o clássico e a ausência de Arboleda, que deve voltar a jogar somente em 2023. Bora contar também sobre o Palmeiras e essa história de que um banco digital cogita patrocinar o Alviverde. Já o Corinthians deve receber nos próximos dias oferta de um clube alemão por um zagueiro super importante. Para completar, tudo sobre Arturo Vidal e Flamengo. Tem atualizações sobre a venda do Atlético Mineiro em relação àquele percentual do shopping, 49,9% das ações. Que história é essa de que luva de pedreiro está pobre? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e sem perder tempo, só pedir para deixarem like se curtirem o vídeo e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Queria contar também que esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que sempre prepara as melhores cotações. Nessa sexta-feira, por exemplo, tem jogo do Campeonato Brasileiro da Série A. Internacional e Curitiba se enfrentam em Porto Alegre e a vitória do Colorado paga R$ 1,67. Pela Série B, duas partidas, Vasco e Operário, vitória do Vasco em casa pagando R$ 1,72, já Londrina e Guarani com cotações bem legais. O empate, por exemplo, paga R$ 3,19. Tem ainda jogos do Campeonato Argentino, você já pode fazer suas apostas para sábado e domingo com o Campeonato Brasileiro de Série A, B, C e D, enfim, não faltam alternativas para você se dar bem na sportbetbr.com. O link está no comentário fixo, clica lá, já faz seu cadastro e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Fagner, lateral direito que voltou ao Corinthians na vitória por 4-0 contra o Santos. Nessa quinta-feira, durante uma live, o Fagner fez uma revelação super importante. Disse que só sai do Corinthians se o mandar embora e falou mais. Afirmou que tem vontade de permanecer no clube até que o seu filho, o Henrique, se torne jogador profissional para que eles possam atuar juntos. Ótima notícia para alguém que segue voando pela lateral direita. Bora te atualizar sobre o Manchester United, que não está disposto a aceitar uma proposta de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos de Andreas Pereira. Essa oferta foi feita nos últimos dias pelo Flamengo e eu contei em primeira mão para vocês aqui no canal. O United vai vender o Andreas Pereira para o Flamengo somente se aquele primeiro valor acertado no mês de fevereiro de 10 milhões e meio de euros for validado. Caso contrário, o Andreas volta para a Inglaterra e aí depois vai se decidir o que fazer com o jogador. Por falar em Manchester United, contar uma coisa curiosa. Cristiano Ronaldo está nos planos do Bayern de Munique. A ideia do clube alemão era contratar o português para substituir o Lewandowski, que está fazendo pressão para jogar no Barcelona. Informação divulgada pelo jornal AS da Espanha. Mudando de assunto e voltando para a nossa realidade no Brasil, quero contar que Jean Carlos, camisa 10 do Náutico, especulado em vários clubes nos últimos tempos, passou a ser alvo de Sport e de Botafogo. O Sport teria feito uma proposta de 3 milhões de reais, recusada pelo Timbu. Já o Botafogo ainda não fez proposta, mas sondou a possibilidade da contratação do meio atacante. Para completar o giro de notícias, contar que o Fortaleza está atrás de reforços. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Sérgio Papelin, que é o diretor de futebol do clube. Ele descartou a contratação de estrangeiros, mas admitiu que existem algumas conversas para que reforços cheguem até o dia 18 de julho, data da reabertura de inscrições por aqui. E a última informação do giro de notícias, contar que o Flu venceu por 2-1 o Cruzeiro no Maracanã no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flu chegou aos seus gols com Manuel e Germancano, sempre ele. Já o Cruzeiro descontou com o Oliveira. Vale a lembrança de que o Cruzeiro tomou uma baita pressão do Fluminense, mas jogou por mais de um tempo com um jogador a menos. O Giovani foi expulso aos 42 da etapa inicial. Bora falar sobre o São Paulo, que bateu o Palmeiras por 1-0 em jogo da Copa do Brasil. Semana agitadíssima e pesada para os dirigentes e membros da comissão técnica do São Paulo, tudo por causa da derrota com gols nos acréscimos para o Palmeiras na segunda-feira em jogo do Campeonato Brasileiro. Nessa quinta, no mesmo Morumbi, com quase 40 mil pagantes, o tricolor venceu por 1-0 com gol dele, Patrick, que marcou pela quarta vez seguida jogando no Morumbi. 4 jogos e 4 gols, 1 gol para cada partida. Vitória super importante para recuperar o moral do São Paulo e para dar chance de o tricolor passar a próxima fase da Copa do Brasil. Vale lembrar que a classificação garante 3,9 milhões de reais. São Paulo joga por um empate na partida de volta no Allianz Parque no mês de julho.
Legal destacar que Gabriel Neves, o volante uruguaio, fez seu melhor jogo com a camisa do São Paulo. Foram 10 roubadas de bola e o tricolor se tornou o primeiro clube do futebol mundial a vencer o Palmeiras por 2 vezes na atual temporada. O Palmeiras tem só 4 derrotas no ano. Dessas 4, 2 para o São Paulo. Primeira na partida final do Campeonato Paulista e agora nessa quinta-feira. Poderiam ser 3 se o São Paulo não tivesse levado 2 gols no finalzinho na última segunda-feira. A notícia triste para o São Paulo veio durante a partida. É que a Arboleda acabou se contundindo de forma séria no tornozelo esquerdo. Vai haver um exame de imagem nessa sexta-feira, mas as suspeitas dão conta de que ele sofreu uma fratura com rompimento de ligamentos do tornozelo. E a previsão é de uma cirurgia nas próximas horas, com seu retorno ficando para apenas 2023. A Arboleda que tem tido papel extremamente importante no sistema defensivo do São Paulo. Quero falar agora sobre o Grêmio e o pacotão de reforços do tricolor a partir de 18 de julho. 3 atletas já estão garantidos. Lucas Leiva, volante, chega para ganhar R$350 mil por mês. Tassiano, que pode jogar como volante, mas também meia. Velho conhecido do torcedor do Grêmio. Situação parecida de Guilherme, atacante que já defendeu o Grêmio, o Sport, entre vários outros clubes. Esses 3 jogadores estão contratados, o Grêmio ainda está atrás de mais um. Lateral direito e um meia atacante. Lateral direito dos sonhos do Roger Machado hoje é Rodinei, embora o Flamengo queira contratar um jogador para a posição antes de liberar o Rodinei para o tricolor gaúcho. Já o meia atacante é Matheus Vital. Grêmio e Corinthians tentam chegar a um acordo para a transferência do meia atacante de 24 anos de idade. A ideia do Grêmio era pegar o Matheus Vital por empréstimo. O Corinthians está tentando mostrar para o Grêmio que o melhor negócio seria a compra por €1,5 milhão. A curiosidade é que com os 3 primeiros reforços garantidos, o Grêmio já vai aumentar sua folha salarial em algo na casa de R$1 milhão por mês. Vale a lembrança, contei para vocês outro dia num ranking de folhas salariais da segunda divisão que o Grêmio já desembolsa R$10,5 milhões mensais, a maior folha da história da Série B. Hora de te atualizar sobre Arturo Vidal. Por que o chileno, ex-Inter de Milão, ainda não foi anunciado pelo Flamengo? Fiz essa pergunta para o André Curi, empresário que representa o volante em território brasileiro. De acordo com o André Curi, tudo depende agora do Flamengo. A frase foi a seguinte, abre aspas, estamos esperando por uma decisão do Flamengo. Houve a conversa e agora depende deles, fecha aspas. Segundo o André Curi, o Flamengo já sabe quanto precisa gastar, basta que ele coloque no papel, apresente essa proposta e acabe por contratá-lo. A informação que eu tenho é um pouco diferente. E dá conta de que as partes já têm um acordo verbal. O Flamengo e o Vidal só aguardariam pelo fim do mês de junho, quando se encerra o contrato dele com a Inter de Milão, para não criar nenhuma rusga, nenhuma cisânia com o clube italiano que está desembolsando R$3 milhões nesse mês, mesmo sem utilizar. A partir de julho, depois de voltar das férias, o Vidal seria apresentado pelo Flamengo. Vale a lembrança de que, recentemente, 2 clubes da Turquia e um time da Arábia fizeram propostas financeiras bem maiores do que esse acordo verbal que existe com o Flamengo para algo na casa de R$1,2 milhão por mês. Mas o Vidal está muito decidido a jogar no futebol brasileiro. Queria saber a sua opinião sobre ele. Vai se encaixar no Fla? Use o espaço para comentários e opine. Quero falar agora sobre o Luva de Pedreiro. Certamente você o conhece, o Irã Alves. Menino que se tornou um influenciador digital depois de fazer gols de tudo quanto é jeito num campinho de terra batido no interior do estado da Bahia. Ele acabou ganhando os noticiários nessa semana de forma mais triste. Fez uma live dizendo que ia dar um tempo, uma pausa nos vídeos. E aí começaram a se perguntar o que estava acontecendo. O Léo Dias, colunista do jornal Metrópolis, trouxe a informação de que problemas com o seu empresário causaram essa decisão do Luva de Pedreiro. Mais do que isso, Léo Dias descobriu que as 2 contas do Luva de Pedreiro no banco só tinham R$7.500. E aí começaram os questionamentos. Onde é que está indo parar o dinheiro de todas as publicidades que o menino vem fazendo há algum tempo? Foi o suficiente para que todos os holofotes estivessem dirigidos para Alan Jesus, empresário responsável pela carreira do garoto. O Alan Jesus deu uma entrevista nas últimas horas assegurando que ele tem mais de R$2 milhões a receber em publicidade. Entre esses acordos publicitários, um de R$1 milhão para ser garoto propaganda da Amazon no que diz respeito às transmissões de eventos esportivos. Só que o Luva de Jesus decidiu rescindir o contrato com esse empresário, apesar de a multa para rescisão ser de R$5.200.000. Vários temas importantes têm sido levantados, por exemplo, a situação bem precária da família, a casa onde ele mora, que não teve reforma, enfim, uma baita de uma confusão. Espero sinceramente que o Luva de Pedreiro consiga se ajustar
colocar as coisas em ordem e faça dinheiro para ele e para a família dele. Não é à toa que ele conseguiu fazer um enorme barulho nas redes sociais. Só para arrematar, é legal contar que o Falcão, ex-jogador de futsal, o melhor do mundo durante muito tempo, está ajudando o Luva de Pedreiro a buscar novos contratos publicitários. E uma das maiores críticas ao ex-empresário do Luva de Pedreiro, o Alan Jesus, é de que ele teria proibido o menino de participar de uma campanha publicitária com o Cristiano Ronaldo. Bora de notícia exclusiva, quero contar para você que Robert Renan, zagueiro de 18 anos de idade, uma das maiores promessas do Corinthians, desperta a atenção de dois clubes ingleses, isso não é novidade, informação exclusiva vem agora. Borussia Dortmund da Alemanha também quer a contratação do atleta. Ainda não existe uma proposta oficial, mas o Eduardo Boldai, empresário dele que está na Inglaterra há vários dias, já foi procurado por representantes do Dortmund, do Grupo City e do Wolverhampton para tratar sobre o futuro do atleta. Só para você entender como o Robert Renan está bem cotado no mercado, o Stellar Group, que é uma das maiores empresas de agenciamento do mundo, também tem conversas avançadas com o Edu para tentar um acordo para representar o menino. Dessa maneira, o Robert Renan se juntaria a outros 1.000 atletas em 8 escritórios somente na Europa, só para vocês entenderem o tamanho dessa empresa. Voltando às propostas, ainda não há nada oficial, mas o Edu deve trazer da Europa nos próximos dias para o Duílio Monteiro Alves ofertas que vão girar entre 10 e 11 milhões de euros. Por um garoto, repito, que só atuou 2 vezes pelo time principal. Segunda delas, na vitória por 4-0 contra o Santos, ele entrou com enorme personalidade e foi super elogiado pelo Vitor Pereira, que disse o seguinte, abre aspas, o Robert tem muito potencial, é jovem e vai voar outros voos, sem nenhuma dúvida. Para mim, vai ser um zagueiro de referência, é rápido, técnico e tem personalidade. Antes de mudar de assunto, só contar que o Corinthians é dono de 55% dos direitos econômicos, embora, imagino, vá tentar repetir algo que está fazendo em relação ao João Vitor, percentual mesmo em relação ao João Vitor, que tem negociações avançadas com o clube português. A ideia do Corinthians é morder uma parte do parceiro para fechar o negócio. E o que eu já contei para vocês nos últimos dias é de que o Timão vai faturar entre 7 e 8 milhões de euros com a transferência do João Vitor. Bora te atualizar sobre como é que anda a venda do Atlético Mineiro em relação aos 49,9% das ações do Diamond Mall, shopping que o Galo tem como propriedade. Recentemente, no dia 30 de maio, o Conselho Deliberativo do Atlético aprovou que esse percentual seja vendido. Desde então, os dirigentes do Atlético estão no mercado em busca de interessados. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos 4 R's. Vou preservar a identidade dele, só posso contar que é um dos 4 que mandam no Atlético Mineiro. E essa pessoa me contou o seguinte, abre aspas, as negociações estão caminhando, esperamos avançar nos próximos 45 a 60 dias. É legal contar também que os 2 interessados mais declarados já disseram topar bancar pelo menos os 300 milhões de reais, valor mínimo exigido pelo Atlético para fazer a quitação desse acordo. Se o Atlético consegue, por exemplo, 300, 350 milhões de reais, imagina ser capaz de reduzir em até 500 milhões de reais suas dívidas mais emergenciais. Aí você deve estar se perguntando qual é a mágica. Pois bem, quando você tem o dinheiro para pagamento à vista, você pode chegar a acordos com os seus credores para fazer o pagamento na hora, reduzindo o valor total. Só para arrematar, hoje o Atlético tem dívidas na casa de 1,2 bilhão de reais. Se você reduz cerca de 500 milhões de reais, você encolhe a sua dívida e passa a ter muito mais fluxo de caixa, mais facilidade no dia a dia e vai poder certamente investir melhor no futebol. Quero fechar o vídeo para falar sobre a possibilidade de o Palmeiras ser patrocinado por um banco digital. Nos últimos dias, o Bruno Massa, que é narrador da Web Rádio Verdão, trouxe a informação de que o Palmeiras deve ter um novo patrocínio. Ele não falou em banco digital. Foi suficiente para que muita gente nas redes sociais passasse a especular que o interessado em patrocinar o time principal do Palmeiras é um banco digital. Tentei, antes de gravar esse vídeo, contato com 2 pessoas do Palmeiras que não quiseram comentar o tema. Em geral, elas sempre se colocam à disposição para negar, para confirmar, enfim. Não entendi ao certo o porquê da recusa em se pronunciar sobre o tema. O que está rolando? Desde que a Leila Pereira se tornou presidente, em dezembro do ano passado, ela deixou bem claro que não se oporia a abrir mão dos contratos de patrocínio da Crefisa e da FAM, que eram exclusividade no uniforme do Palmeiras, desde que as propostas maiores aparecessem. E uma prova já foi dada no time feminino. A Betfair é a patrocinadora master do Verdão, pagando 8 milhões de reais por temporada, um valor absolutamente absurdo e bom
para um time de futebol feminino no Brasil. Há espaços na camisa do Palmeiras? Na teoria não, eles estão todos ocupados ou pela Crefisa ou pela FAM. Mas se essa empresa, esse tal banco digital aparecer com cifras superiores às praticadas pelo Palmeiras com a Crefisa, certamente vai haver essa troca. O Palmeiras hoje fatura 81 milhões de reais somente com as empresas da Leila Pereira. São mais 8 milhões de reais da Betfair, que totalizam 89 milhões de reais por temporada. O Verdão também tem uma série de acréscimos baseados em bônus. Título do Campeonato Paulista, 4 milhões de reais. Título do Campeonato Brasileiro, mais 10. Libertadores, Copa do Brasil, enfim, cada conquista tem um valor específico. E é importante que o Palmeiras dê esse salto, eventualmente buscando novos parceiros, porque ele tem sido ultrapassado por rivais. O contrato de patrocínio com a Leila, que já foi o melhor do futebol brasileiro, já não é mais. No ano passado, por exemplo, com publicidade e propaganda, o Flamengo foi quem mais faturou, 160 milhões de reais contra 126 milhões do Palmeiras e do Corinthians, que se igualou ao Verdão. Com a Betfair e com possíveis novos parceiros, o Palmeiras deve retomar a condição, se não de primeiro, de segundo lugar, de forma isolada nesse ranking. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje dessa quarta. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente se vê à tarde com mais um vídeo. E tem programa do Nicola às 7 horas da noite. Abraço, tchau!